Eu sei que você deve estar cansado de assistir diversos vídeos sobre hábitos e não conseguir colocar nada em prática. Eu era exatamente essa pessoa, só que nesse vídeo eu quero te mostrar alguns hábitos meus, realistas mesmo, que eu tô fazendo, super simples, mas que estão mudando realmente a minha vida. E eu quero que esse vídeo ele sirva de inspiração para você realmente olhar para o que eu tô fazendo e criar hábitos que estejam de acordo com a sua fase de vida. Porque não adianta você olhar para hábitos de pessoas que de sucesso ou até pessoas que estão começando, mas eles não se encaixarem na fase que você está. Então você precisa criar hábitos de acordo com a fase que você está agora, hábitos que vão ser relevantes para você. E eu quero que esse vídeo sirva de inspiração. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. O primeiro hábito que eu tô fazendo, que eu acho muito relevante pra mim, é você estabelecer tempo quando você estiver trabalhando, quando você estiver estudando, ou até mesmo lendo algum livro, algum artigo, qualquer coisa. E eu tô usando pra poder criar esse temporizador pra mim, um site que ele utiliza da técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro, para quem não sabe, é uma técnica focada em concentração mesmo, de fazer você realmente se concentrar naquilo que você está fazendo. Eu tenho muito problema em me concentrar, sabe? Naquilo que eu tô fazendo. E essa técnica, ela me ajudou muito. Então, como funciona? Você coloca 25 minutos no timer e depois você tem a pausa de 5 minutos, ou seja, você fica 25 minutos concentrado em uma tarefa e depois você tem uma pausa de 5 minutos. Depois desses 5 minutos você retoma de novo e assim você vai fazendo o seu ciclo de trabalho, estudo, enfim, sucessivamente. Eu achei muito bom, inclusive eu uso essa técnica num site que chama Pomofocus, depois vocês pesquisam, e vai ajudar muito na concentração, caso vocês também tenham esse problema de ficar em uma tarefa e acabar, tipo, se distraindo com facilidade. Esse é o meu primeiro hábito que eu tô realmente tá fazendo muita diferença na minha vida. O segundo hábito é você trocar o seu feed, entendeu? Parar de estar rolando o feed do seu Instagram, do seu TikTok e você começar a trocar isso por ler algum artigo ou baixar e-books no seu celular para você ler. Inclusive, eu tô fazendo isso, principalmente nos horários vagos que às vezes a gente tem na CLT, entendeu? O horário que você tá esperando para entrar, o horário que às vezes você tá no ônibus, e você consegue trocar esses minutos por algo que realmente vai fazer sentido na sua vida, tá? E Jennifer, você tá falando pra mim nunca mexer nas redes sociais, só toda hora. Não, não é isso. A quantidade de pessoas que estão viciadas em redes sociais, e eu falo, tipo, pra mim, pra todo mundo, a gente fica viciado. Se a gente não controlar isso, a gente acaba ferrando com o nosso cérebro. E é isso que vai acontecer. Se a gente não controlar a nossa mentalidade, o nosso tempo também, a gente vai desperdiçar com coisa fútil, com muito conteúdo que não vai agregar na sua vida. E às vezes, se você pega um livro, você. Outra coisa, que eu não coloquei aqui, mas é um hábito também, quando você aprende algo novo, e isso eu vi um vídeo, inclusive, de uma professora. Ela tava dando dicas de estudo, e num vídeo ela falou: toda vez que você estudar algum livro ou, sei lá, assistir alguma videoaula, você manda um áudio, cria um grupo no seu WhatsApp a respeito daquele assunto e você começa a explicar, como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos de idade. E, gente, no momento eu achei, não, isso daí não vai fazer tanto sentido. Só que faz muito sentido. E eu antes tinha um hábito de ficar, tipo, lendo e eu ficava comentando a respeito do que eu tava lendo pra minha família. Minha mãe até não aguentava mais, falava: "Nossa, Jennifer, toda hora você quer falar a respeito desse livro", mas eu falava: "Mãe, eu te explicando, eu tô aprendendo. Então, isso tá fazendo mais sentido pra mim do que pra você". E é exatamente isso. Você manda um áudio, pode ser um grupo pra você mesmo no WhatsApp,
você começa a fixar ainda mais o seu conteúdo, entendeu? Esse conteúdo que você tá aprendendo. E se você tá numa fase que você precisa aprender algo, que você precisa se desenvolver, é muito importante que você faça isso também. O terceiro hábito é você começar a frequentar lugares que você realmente queira estar quando você estiver bem financeiramente. Ah, Jennifer, que você tá falando pra mim gastar vários rios de dinheiro em restaurante caro ou ir em lugares que depois eu comece a ficar apertado no final do mês? Não, não é isso, tá? Mas é você começar a ir em lugares que tenham a frequência que vocês querem alcançar, entendeu? A frequência da prosperidade mesmo. Ir a parques bonitos, a lugares que vocês vejam que tenham pessoas que vocês querem se assemelhar. Essa é a realidade. É você ir a parques bonitos, você começar a frequentar alguns lugares que você consiga sentir aquela frequência mesmo, sabe? Da prosperidade, de você realmente ver que é possível. Porque é o que eu falo, a gente é cheio de crenças. A gente desenvolve muitas crenças ainda ao longo da nossa infância, a nossa fase de adolescente, até a nossa fase adulta. Então a gente precisa quebrar essas crenças. E se você tem ódio de pessoas que têm dinheiro, pessoas classe média, você nunca vai se tornar aquilo que você tem raiva. A sua mente, ela nunca vai querer ser algo que você, sabe, não faz questão de ter perto. Então você precisa estar em ambientes que realmente elevem você a pensar que é possível, que você também consegue. Se aquela pessoa conseguiu, você vai conseguir. Porque se você fica preso, eu falo, porque é muito diferente quando eu tô no meu dia livre, fora da CLT, e quando eu tô na CLT, sabe? Eu fico olhando, tipo, a minha frequência de energia é muito diferente uma da outra. Quando eu tô livre, sem ir pra CLT, fazendo realmente o que eu quero fazer, eu tô em paz, sabe? A minha mente tá calma. Mas quando eu tô naquele ambiente de pressão, de, sabe, de constante, sei lá, raiva que a gente sente, você não fica em paz, sua mente não fica tranquila, sabe? Então é muito diferente você estar em lugares assim, que realmente atraiam essa frequência de prosperidade. O quarto lugar é você começar a olhar nos olhos das pessoas. E eu sei que isso parece simples, talvez você até faça isso, mas pra mim era algo que eu não costumava fazer sempre. Eu sempre ficava meio que me perdia e não focava realmente nos olhos das pessoas, sabe? Então é muito importante quando você for conversar com alguém, olhe nos olhos delas, sabe? Eu tô aqui olhando pra câmera, tô olhando pra vocês. E é exatamente assim que vocês precisam fazer quando estiverem conversando com as pessoas. Porque isso vai passar um ar de autoridade, de presença, de que você realmente tá ali prestando atenção no que a pessoa tá falando pra você. E pra mim, isso fez muita diferença. Muita diferença. Principalmente se você é dessas pessoas que não sabe como impor respeito. Olhar nos olhos te faz ser uma pessoa respeitada. Eu falo isso porque quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que realmente as pessoas te tratam diferente quando você começa a olhar nos olhos delas. E o quinto, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, é você não falar da sua vida pra ninguém, principalmente no seu ambiente de CLT. Se você é um CLT e fica falando da sua vida como se todo mundo fosse seu amiguinho, não faça isso. Não faça isso porque você vai se frustrar muito, sabe? As pessoas, principalmente a gente que tá no mundo digital, as pessoas não entendem o que você faz, sabe? Elas não acham que é possível isso que a gente faz. Ou quando elas acham que é possível, elas acham que é algum tipo de golpe, de alguma coisa do tipo. Então, não perca o seu tempo tentando explicar para as pessoas, sabe? Mostre o seu resultado. Quando você realmente estiver tendo resultado naquilo que você está fazendo realmente, aí você deixa o barulho das notificações no alto para todo mundo ouvir que realmente você tá fazendo dinheiro com a internet. Mas se não, não fala nada.
porque você vai se frustrar. E principalmente se você tá fazendo alguma coisa que você ainda não conseguiu esse objetivo e você quer porque quer contar para as pessoas, não faça isso. Porque na vida você não pode achar que as pessoas são boazinhas, porque elas não são. Então você precisa sempre estar com o olho aberto em relação a todos, tá? Porque às vezes você acha que aquela pessoa é a sua amiga e você tá contando toda a sua vida pra ela. E quando você menos espera, ela te dá uma rasteira e você não consegue levantar. Então, se você também é dessas pessoas que fala demais, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo pra vocês alguns desses motivos que realmente fazem a gente se ferrar por conta de falar muito, sabe? Falar o que não deve da nossa vida para pessoas que não querem realmente o nosso bem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo se você faz algum desses hábitos ou quais hábitos você realmente faz na sua vida de acordo com o seu plano, que eu quero muito saber.